maravilhosa que é isso. Vamos lá, desse mês a última mensagem na história de José, querendo Deus. Mais uma vez, Gênesis 50, verso 22, a partir do verso 22, Gênesis 50, a partir do verso 22. Último capítulo na história do Gênesis. Gente, eu não quero correr o risco de falar que as Forquins não estão aqui, porque a Vanessa está assistindo lá do Acre o culto. Então vai que eu falo, não percebo que elas faltaram, né? Falar nisso, Vanessa, tua mãe não veio, viu? Tua mãe não veio. Vamos lá. Ó, ali para trás, ali, ó, está faltando a Isabel, a Ariane, os gurizinhos. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos. Aí o texto continua assim: viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Durante esse mês, eu aproveitei um livro devocional que eu escrevi a respeito da vida de José, e trouxe várias reflexões. E a reflexão do dia 29, porque a reflexão do dia 30 é uma poesia, a reflexão do dia 29 diz assim, não é dia 29 do mês não, é a número 29, tá? Das 30. A história de José começa com uma tragédia anunciada. Predileção, ódio, indiferença são os sentimentos latentes. Mas as voltas que a vida dá, e muitas vezes os misteriosos caminhos traçados por Deus, dão novo significado à vida. O perdão ressignifica a história, o amor lança luz, e o anunciado final trágico se faz final feliz. Parecia que daria tudo errado, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não fique assustado com os começos difíceis, com o momento de batalha que gera medo e vontade de desistir. Melhor é o fim das coisas. Confie em Deus, peça discernimento, persevere. O fim é só no fim. O fim é só no fim. E aí eu termino com simples assim. Relendo a história de José, nesse tempo, duas lições me saltaram aos olhos e permearam a minha cabeça por mais tempo. De todas as lições que nós compartilhamos nesses domingos e quartas, e também na jornada de oração, duas lições ficaram mais claras, mais vibrantes na minha mente. A primeira delas é o compromisso de José com todas as tarefas que ele recebeu na vida. O compromisso. Não é o que ele visava alcançar, não é o que ele visava receber, mas o compromisso que ele tinha com cada afazer, com cada desafio que veio às mãos dele. Ele tinha compromisso. Se você prestar atenção no começo da história, o José tinha um compromisso de contar para os pais deles as coisas erradas que os irmãos faziam, por isso aumentou o ódio. Mas
Na história que antecede a ida dele para o fundo de uma cisterna, de um poço, ele está fazendo um serviço para o pai. E tudo que José pega para fazer, José faz com muita responsabilidade. Ele não desiste porque se perdeu no caminho. A história diz que José se perde no caminho. Ele não consegue localizar os irmãos dele, mas nem por isso ele desiste de ir até os irmãos dele. Então ele para e pergunta para um homem, e este homem o instrui a chegar até os irmãos. Quantas vezes nós, por causa de uma dificuldade ou outra, por causa de um obstáculo ou outro, desistimos no meio do caminho de uma missão, de um propósito, de um afazer, de um trabalho, de um casamento, de um relacionamento. Porque as coisas não saíram, porque o GPS falhou, porque a expectativa foi frustrada, e a gente logo larga a mão e diz, também não vou mais levar. Vou voltar para casa e vou falar para o meu pai que eu não os encontrei. Ele nem estava mentindo, porque ele de fato não estava encontrando. Mas ele tem responsabilidade, compromisso com tudo aquilo que ele pega para fazer, e isso desde cedo. Eu até acho que responsabilidade é que a gente aprende cedo. Ele vai, procura e encontra. Ele não sabia que estava indo ao encontro do poço, ou ao encontro da morte, ou ao encontro da escravidão. Ele sabia que ele tinha uma missão. A missão que o pai dele havia dado a ele. Jacó chamou e disse, olha, leva isso aqui para os seus irmãos. Ele vai até o fim. Irmãos, nós precisamos aprender a ir até o fim. Pegar e fazer aquilo que nos comprometemos a fazer. Não desistirmos porque ficou difícil. Então isso ficou o tempo inteiro, nesses dias, nesses 30 dias que eu tenho, praticamente 30 dias que eu tenho lido sobre José, essa capacidade dele com seus compromissos. Ele é vendido como escravo, vai parar na casa do Potifar e de repente ele já é o melhor mordomo da história. Não demora muito, Potifar coloca tudo que tem na casa dele sob os cuidados de José. José tem a chave da despensa, José tem a chave do cofre, José cuida de toda a casa. Por quê? Porque ele se mostra responsável, de confiança, compromissado. Dá para confiar no José. Dá para confiar no José. E quando eu olho isso, eu preciso me perguntar, e você precisa se perguntar, dá para confiar em mim? Não é eu perguntando para você se você confia em mim, é eu perguntando para você se pode confiar em você. Se o que colocar na sua mão, você vai assumir com responsabilidade e vai fazer. Se você não é desses que deixa para lá, que desanima por qualquer coisa e que abandona o barco facilmente. Ninguém chega a lugar algum abandonando tudo que começa. Todas as histórias de conquistas, ainda que sejam materiais, ainda que sejam espirituais, toda história de conquista, ela é também uma história de perseverança, de gente que não desistiu. Não tem história de sucesso porque desistiram. E aí o sucesso aqui não é só sucesso financeiro. Quando eu não desisto da fé, quando eu não desisto de Cristo, quando eu não desisto da igreja, quando eu não desisto dos irmãos, quando eu não desisto da palavra, quando eu não desisto da oração. Mas quando eu não desisto também do trabalho difícil, quando eu não desisto da empresa em dificuldade, quando eu não desisto dos desafios que eu assumo, quando eu não... Ninguém se forma desistindo da faculdade. Ninguém conclui um curso desistindo dele no meio. Então o José tem essa característica, e ele vai para a casa do Potifar, e ele se mostra o melhor, e ele não é o melhor porque faz bem tudo, ele é o melhor porque faz com responsabilidade tudo. E aí você pode pensar, mas então se eu fizer tudo isso vai dar certo? Não, irmãos.
O fato de fazermos o certo não significa que tudo vai dar certo, inclusive, a nossa missão não é que tudo dê certo, a nossa missão é fazer o certo. Porque se for só para dar certo, pode fazer de qualquer jeito. Só para dar certo, pode usar qualquer caminho. Agora, fazer o certo não é garantia de sucesso aos olhos do mundo. Então, o José faz tudo o que é certo, e mesmo assim dá errado. E agora ele vai para a cadeia. Aí você pensa, deve ser um homem frustrado, já viu que não dá certo fazer as coisas certas, já viu que não é vantagem ser honesto. Gente, quanta gente você escuta falando hoje que não é vantagem ser honesto? Quanta gente, se fizer tudo certo, dá errado. Gente, mas é para fazer certo mesmo, não interessa se vai dar errado. O certo é certo, o errado é errado. Não existe errado que dá certo, irmãos. Agora José está na cadeia, por quê? Porque fez certo. E o José não está sentado na cadeia, conversando com os outros presos, dizendo assim, olha, se eu tivesse, e aqui me perdoem a expressão, mas é essa mesmo, se eu tivesse pego a mulher do Potifar, eu estava empregado até hoje. É isso, porque ele foi preso por causa disso, porque resistiu o assédio da mulher do Potifar. Aos nossos olhos, não parece que era melhor? Ninguém ia ficar sabendo e eu ia continuar empregado. Agora ele está na cadeia porque fez certo, e na cadeia ele não está pensando em fazer nada errado, na cadeia ele continua fazendo o que é certo. E ele faz tanto o que é certo, que agora ele tem a chave da cadeia e não foge. Ele tem o controle da cadeia, mas não faz rebelião. Um olha para o outro e fala, José, você tem a chave aí, abre aí. Ele fala, não. Mandaram eu cuidar da chave, eu vou cuidar da chave. E alguém fala assim, igual eu falo para o Matos, pô, mas você é chato, hein? Eu acho que eles falavam desse jeito, o Abílio, eu acho que o copeiro e o padeiro falavam assim, ô José, mas você é caxia demais, você é chato demais. Pô, tudo tem que ser certo demais. E o José falava, não, certo é certo. Lembro do Matos mandando eu apagar a luz do quarto do hotel, mesmo tendo um cartãozinho que você tira e desliga tudo. Né, Francisco? Tem um cartãozinho lá, quando você sai e você fecha a porta, daqui a pouquinho a luz apaga. O Matos fala, não, apaga a luz. Mas vai apagar tudo daqui a pouquinho. Ele falou, não, tem que apagar, porque o que a gente faz em casa, a gente faz aqui, ó, então apaga. Aí eu falo, eu não apago em casa. Eu apago em casa, não apago, nem lembro. Então, o José faz o que é certo e está certo, e pronto. E esta responsabilidade do José, irmãos, e a responsabilidade com a honestidade, e a responsabilidade com o que é certo, com o que é direito, me chamou muita atenção nesses dias, e eu acho que falta um pouco disso em nós, de maneira geral. A gente vive num país onde nós temos visto muitas vezes que parece que a desonestidade é virtude. Onde a gente chama rico ladrão de doutor. Onde a gente põe rico e ladrão sentado no púlpito, porque tem nome, tem status, e a gente acha que isso é vantagem. Irmãos, ladrão é ladrão, do D, do C, do B e do A. É óbvio que o ladrão do D e do C, aí é classe social, ele fica preso mais tempo. Por que ele fica preso mais tempo? Porque ele não tem dinheiro para pagar advogado bom, para entrar com habeas corpus, assim que fala a Bíblia, e tirar ele de lá. Não é certo. Não é justo, não é correto, e nós precisamos aprender isso. A gente precisa deixar de valorizar as pequenas corrupções.
Porque são as pequenas corrupções do dia a dia, irmãos, que nos inabilita a nossa crítica, inabilita, nos incapacita, nos cala. São as nossas pequenas corrupções. E o José só chega onde chega porque ele não negocia. A segunda lição que saltou aos meus olhos, e essa para mim também é uma que é muito importante para nós nessa noite. A segunda lição que mais me chamou a atenção é a capacidade dele olhar para a cicatriz sem sentir a dor da ferida. E aqui, lógico, eu estou falando da história inteira, né, nessa noite. Então, quando ele tem o seu primeiro filho, o Manassés, estava tomando café com a Cássia à tarde agora e falei para ela, pensa rapidinho aí, qual que é o primeiro filho do José mesmo, Manassés ou Efraim? Manassés ou Efraim? Manassés ou Efraim? Aí a resposta da Cássia é quase sempre a mesma do Gabriel, só que com outros termos, né? Ela fala, não vem me perguntar não. O Gabriel fala assim, não me pressiona, não me pressiona, não me pressiona, não me pressiona, tem que pensar. Mas quando o José tem o Manassés, e ele diz, olha, o passado não dói mais hoje. Deus me fez esquecer dessas coisas, e aí lógico, nós já explicamos isso há dias anteriores, não é que ele sofre de amnésia, é que ele consegue lembrar sem sentir a dor. Irmãos, nós nunca vamos esquecer das nossas feridas. Quando eu, uma vez, conversando com o meu pai, nas nossas longas conversas, 2, 3 minutos, 4 minutos, eu falei, pai do céu, estou dando conta do Gabriel não, ou ele não para quieto, ele não faz barulho, o Gabriel nunca foi barulhento, mas não parava quieto, você olhava para cá, ele já não estava mais, o dia inteiro jogando bola dentro de casa, dibrando a televisão, dibrando o sofá, dibrando mesinha de centro, assistindo a televisão em cima do sofá, de vez em quando de ponta cabeça. Eu falo, meu Deus, de onde é que saiu esse menino? Eu falei, pai do céu, o Gabriel não para quieto não. Aí, ele sempre muito delicado, cheio de rodeio, ele falou, toda vez que você achar que o Gabriel está fazendo arte demais, rapa a tua cabeça. Não entendi, que nem diz o Zé, fica falando em parábola, né? Não entendi, eu falei, tá, vou rapar minha cabeça para quê? Ele falou, para você ver o tanto de cicatriz que você tem. Aí eu entendi o que ele estava querendo dizer, que eu era um sujo falando do mal lavado. Elas não me doem mais. Falo que a minha irmã tentou me matar com um martelo, várias vezes, minha irmã sempre tentou me matar. Mas eu tenho as marcas, mas ela disse que é o contrário, mas eu sou o mais novo, né? Então quem apanhou fui eu. Mas eu tenho muitas cicatrizes, mas elas não me doem. Eu lembro das feridas, eu lembro que fui atropelado, eu lembro que botei fogo no banheiro, eu lembro que tentei pular de paraquedas, eu assisti o Batman antigo, Francisco, que tinha um pinguim que pulava com guarda-chuva, e um dia chegaram em casa, eu estava em cima do telhado com guarda-chuva, pronto para pular, porque se o pinguim pulava, eu também podia pular. Então eu lembro de tudo isso, mas nada disso me dói. E eu lembro de feridas profundas causadas, por exemplo, pela separação dos meus pais, pela minha vida sozinho depois dos 14 anos. Eu lembro de muita coisa. Estas coisas são memórias, mas não são dores. Acabou aqui. Qual é o problema? O problema é que às vezes você está lembrando de coisas de 20 anos atrás e sentindo a dor como se elas estivessem acontecendo hoje. O problema é que você está gastando uma história nos ombros que já foi, não volta atrás, não tem.
semana passada, isso é coisa da sua infância ainda. E eu fico olhando para o José, estou aqui, eu fico olhando para o José, e eu vejo que o José, ele tem a história da vida dele, mas ele não está paralisado, ele não está deitado numa cama, encolhido, em posição fetal, chorando, e alguém chega para ele e fala assim, mas por que você está desesperado assim, chorando? Ele falou, não, porque meus irmãos tentaram me matar, quando eu era criança. Irmãos, a cura é necessária para que a gente possa continuar produzindo na vida. O perdão é necessário. E aqui é importante observar, porque nós vamos entrar nos 2 últimos pontos, que eu até agora não pontuei, né? Eu só falei do que eu achei interessante. Mas é que ele não perdoa pensando no que vai receber. Tem gente que está perdoando para Deus abençoar. Irmãos, a gente não perdoa para Deus abençoar, a gente não dizima para Deus abençoar, a gente não oferta para Deus abençoar. Todas estas coisas que a gente compartilha porque Ele já fez. Por que nós perdoamos, irmãos? Porque Ele nos perdoou primeiro. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Por que nós compartilhamos? Porque antes Ele nos abençoou. Porque nós oramos pelos outros, porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, nós já fomos, nós já temos, agora é só compartilhar. Então ele não perdoa pensando no que vai receber, ele perdoa porque não é um fardo que deve ser carregado. E aqui, perdoar não é adquirir bênção, irmãos, perdoar é abrir mão de maldição. Porque você que carrega sobre os seus ombros, na sua mente, no seu coração, essas feridas é como se vivesse debaixo de maldição. É como se vivesse debaixo de condenação, é como se vivesse debaixo de prisão. Ei, você já foi liberto por Cristo, você não precisa mais carregar essas coisas em você. Você não precisa mais arrastar essa corrente. Fomos libertos para sermos de verdade livres. Não é, a gente foi livre, mas isso aqui eu quero carregar isso aqui, eu quero carregar. Não, você não precisa carregar isso aí. E em Manassés, José alcança isso. E há uma lição, então, das lições do livrinho, há uma lição que diz que para se chegar em Efraim, que é o segundo filho dele, é necessário passar por Manassés antes. Não faz sentido você prosperar amargurado. A única coisa que você consegue, a única coisa que você alcança prosperando amargurado é ser um rico triste. Irmãos, nada deve ser mais triste do que um rico triste. Porque um pobre triste, irmãos, pobre triste a gente resolve rápido. Se for corintiano, o Corinthians ganha, nós já está contente. Pobre, triste, recebeu um vale, já está contente. Pobre, triste, ganhou uma rifa, ganhou um frango assado, na quermesse da igreja lá, foi lá na festa junina, e aí ganhou uma rifa lá, ganhou um frango, que alegria, ficou contente. Pobre, triste, ganhou um caderno novo para começar o ano, já está contente. Olha, o pobre ele fica contente com qualquer coisa que ele ganha. Por que eu digo que triste coisa é um rico triste? Porque ele não tem com que se alegrar. Nada alegra ele, tudo ele pode comprar. Mas tem uma coisa que ele não pode comprar: a paz, a alegria, o sossego, a leveza da alma e do coração. Então não adianta prosperar sem se curar, irmãos. Que a única coisa que você vai conseguir ser é alguém que carrega uma série de marcas absurdamente caros, num coração completamente destruído. Literalmente um sepulcro caiado, belo, organizado, caro por fora,
completamente destruído por dentro. Aí fica igualzinho a diferença entre o jazigo do pobre e o jazigo do rico, né? Eles são até diferentes por fora, mas lá dentro, tudo está podre. A carne vai apodrecer do mesmo jeito, os ossos vão se secar do mesmo jeito. Não faz diferença alguma. Você pode construir um palácio em cima do seu túmulo. Lá dentro, o que tem é resto. Por isso, nós precisamos aprender com José a resolvermos essas questões do passado e deixarmos no passado aquilo que é passado, para podermos usufruir do presente. Senão, você não usufrui do presente. Amém? Então, vamos para o sermão agora. Que até agora eram só as coisas que eu achei legal. Mas vamos para o sermão agora. São só 2 pontos. Que horas são? Tem muito tempo. Lá em casa eles falam que quando eu falo que tem muito tempo, eu vou passar da hora. Não vou passar da hora, irmãos. Só porque a Neidinha está aqui, eu não vou passar da hora. Que a Neidinha não aguenta que eu passe da hora. Dá ojeriza nela. Ela tem vontade de sair correndo. Para essa noite, para nós e para nossa casa, eu queria apenas refletir em 2 pontos. Primeiro, a história de José não é para nos ensinar que todo mundo vai sair do poço e entrar no palácio. É que às vezes a gente fica pensando, a gente repete tanto essa história, que a gente acha que o destino de todo mundo é sair do poço e ir para o palácio. E que a história de José quer mostrar para nós que todo mundo vai ser vencedor. Que a gente pode sofrer hoje, mas que no final da vida aparece lá uma lâmpada mágica, alguma coisa, e a gente resolve e tudo sempre fica bem. O problema é que a gente lê a história de José e confunde com história de Hollywood, entendeu? História de final feliz. Se deu certo para o José, e a gente fica falando que deu certo para o José, vai dar certo para todo mundo. Então é só você continuar crendo que você vai ser vitorioso. Mas não é isso que a história de José quer ensinar. Até porque a gente precisa olhar para essa história na sequência em que ela acontece, e não na sequência que nós a conhecemos. A história de José não é para nos ensinar que todos nós sairemos de um poço e entraremos no palácio. A história de José quer nos ensinar é que não importa onde, né? Não importa onde nós estamos, ali o Senhor está. Que se a história dele acaba no poço, Deus estava com ele no poço. Se a história dele acabasse na cadeia, não tinha problema nenhum, Deus estava com ele na cadeia. Se a história dele acabasse na casa do Potifar, glória a Deus, Deus estava com ele na casa do Potifar. A história de José, a ênfase não é o palácio, a ênfase é a presença. E aí, irmãos, eu e você precisamos ter isso gravado no nosso coração. Não há palácio que substitua a presença. Nada é mais importante nas nossas vidas do que a presença. Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa história. Não é o palácio. Não é o palácio, é a presença. E aí, a gente precisa entender que José não viveu esperando o palácio. Passa a impressão que o José está no poço falando assim: estou tranquilo, tem um palácio me esperando. Irmãos, isso nem passava pela cabeça do José. O José nunca soube que ele seria governador. O José nunca soube que ele iria para um palácio. O José, isso nunca passou pela cabeça do José. Ele não está dentro de um poço pensando: está tudo bem, daqui a pouco eu estou lá no Egito. Ele não está dentro de uma cadeia pensando: está tudo bem, daqui a pouco eu sou governador. Ele não está governador pensando: agora quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai ver que a minha vitória tem sabor de mel. Gente, olha,
Como essa frase aqui encanta a gente, tá? A gente acha que não. Mas como tem gente na igreja, na sociedade, fazendo as coisas para provar para as outras pessoas que ela pode. Meu Deus do céu, que desperdício de vida. Tem gente querendo mostrar para o pai que o pai estava errado, e o pai já morreu faz tempo, ele não vai ver, gente, ele não vai ver, sinto muito, não adianta você querer vencer na vida para provar para o teu pai que ele não tinha razão, às vezes ele nem vai ver mais, não, mas ele está lá de cima olhando para mim, tá não, até porque se ele estivesse lá de cima olhando para você, ele não estava nem lá em cima, porque lá em cima, que a gente fala no céu, não é lugar de sofrimento, e ficar no céu olhando para a terra é um sofrimento. Então ele se está no céu, está em paz, está sossegado, ele está lá cuidando de mim, não está não, se não cuidou enquanto está vivo, morto é que não vai cuidar. Pastor, que agressivo, não é que isso é uma igreja, não é um centro espírita. Então não tem morto nenhum velando por nós, cuidando de nós na nossa fé. Pode ter na fé de outro, não estou aqui para discutir a fé de ninguém. Agora, na nossa fé, não tem nenhum ente querido nosso cuidando de nós, vigiando a gente, não. Não, está cuidando, não está mesmo. Então assim, a gente não pode viver, eu vou mostrar para quem me viu lá atrás e não estendeu a mão, agora, para quem passou no ponto de ônibus e não me deu carona, agora eu vou passar também de carro, vou dar uma buzinada e vou dar uma acelerada, sabe, tem gente que consegue pensar desse jeito, irmãos, nem o diabo tem uma criatividade dessa, tem irmão que espanta o diabo, com esses pensamentos, o diabo olha assim e fala, eita bicho criativo, olha a vingança que ele está planejando, irmãos, no nosso meio, no meio pastoral, tem pastor fazendo de tudo para a igreja crescer, para mostrar para o pastor anterior que ele era capaz. Você está querendo mostrar o que para quem? Então, o José está lá no poço, e ele não está pensando, eu vou para o Egito, ele está pensando, seja o que Deus quiser. Porque no final da história, o que José vai falar é que Deus foi Deus. Sabe quando José olha para trás, o José não fala que os irmãos dele lançaram ele num poço. Ele vai falar que os irmãos dele intentaram mal contra ele, e Deus transformou tudo em bem, mas foi Deus quem o enviou. Se foi Deus quem o enviou, foi Deus quem tirou ele da casa de Jacó e colocou ele no palácio, foi Deus. Então todos os lugares por onde ele passou, foi Deus quem o colocou. Agora ele não tinha garantia disso. Eu não quero que você olhe para a história do José e fique pensando assim, não, é que deu certo com José, vai dar certo comigo. Não vai, às vezes nós vamos para ali, vamos ficar no fundo do poço mesmo. Pastor, quantos anos nós vamos ficar no fundo do poço? O resto da vida. Mas e que tristeza isso? Não, irmãos, é que o fundo do poço com Deus é melhor do que o palácio sem Deus. Você está entendendo isso? Que o José não viveu em função de ser governador, o José viveu em função de cumprir com o papel dele. Onde ele foi, ele achava que lá era o lugar. Dá trabalho, irmãos, mas é isso. Eu fui para Porto Velho, eu achei que eu ia passar a vida inteira em Porto Velho, lá vivi lá como se não fosse mudar de lá nunca na vida. A gente não tem lugar de passagem, irmãos, a gente tem um lugar onde Deus coloca a gente, onde Deus coloca a gente é o lugar da gente. Ali você vive intensamente tudo que você tem que viver. Mas é o fundo do poço, pois viva intensamente no fundo do poço. E tenta sair de lá com memórias boas ainda.
Vim parar em Goiânia. Irmãos, eu vivo aqui como se eu nunca fosse embora. Vivo aqui como se eu nunca fosse embora. A gente faz plano para cá, a gente só vai para cá, a gente trouxe até o Matos, que só veio por causa de mim. Ele não assume, mas só veio por causa de mim. Não, a gente vem para cá como se nunca fosse embora daqui. Ano passado apareceu uma oportunidade de ir embora. A Cássia fala assim, eu nem me vejo fora daqui. Eu falei, eu também não. Então descarta a possibilidade. Descarta a possibilidade. A questão, irmãos, é que o melhor lugar para cada um de nós é o lugar onde Deus coloca a gente. Você entendeu? E nesse lugar, você faz tudo o que você tem que fazer. Viva intensamente na presença de Deus, onde Deus colocar você. Agora, isso devia ser em tudo, na família, no trabalho, na igreja. Quando a gente tem a consciência, por exemplo, que Deus nos colocou numa igreja, a gente faz de tudo para ela melhorar. Porque é o ambiente da gente, a gente cuida bem da casa, a gente cuida bem da igreja. Eu, por exemplo, quando sou colocado numa igreja, eu tento fazer o melhor que eu posso. Não faço mais do que posso, também não invento e nem tento fazer aquilo que eu não sei fazer. Porque Deus colocou, é com Ele a história. Onde é que Deus te colocou, gente? Onde é que Deus te colocou? Deus te colocou nessa família que você está, seja o melhor que você puder dentro da sua casa. Deus te colocou nessa empresa que você está, seja o melhor nessa empresa. Deus te colocou nesse emprego, seja o melhor nesse emprego. Deus te colocou nessa escola, seja o melhor nessa escola. Deus te colocou nessa faculdade, seja o melhor nessa faculdade. Porque se Ele te colocou, Ele está com você. Não envergonhe o nome dEle. Não envergonhe o nome dEle. A gente já não tem fama boa. Crente já tem fama ruim. Porque entra com cara de piedoso, mas é linguarudo igual aos outros, fofoqueiro igual aos outros, mentiroso igual aos outros, falha no trabalho igual aos outros, engana igual aos outros. Aí entra no pacote. Dificilmente eu vejo alguém falando assim, eu não contrato católico. Eu não contrato espírita. Eu não contrato. Mas eu já vi um monte de irmão falando, eu não contrato crente. Então a gente já tem esse rótulo. Aí Deus coloca um negócio na tua mão, você faz de qualquer jeito. Aí Deus te dá uma empresa, você começa a sonegar, começa a explorar os funcionários, não paga direito, engana, combina uma coisa e não cumpre. Aí Deus te dá um emprego, você começa a chegar atrasado, você começa a fazer corpo mole. Aí Deus te dá um emprego, você vai no irmão da igreja que é médico pedir atestado para justificar uma falta que você não estava doente. Aí eu tenho que pedir ao Senhor, que o Senhor toque no coração do médico, e o médico lembre que é crente, não deu atestado, e orar para que o irmão seja demitido. Porque é o nosso nome que está em jogo. Aí vai lá, o irmão é polícia. Aí os polícias que estão aqui, tem polícia para tudo quanto é canto. O irmão é polícia, está lá. O irmão é diácono da igreja, o irmão é crente, está lá. A hora que pega um coitado desse na rua, um bandidinho aí, porque bater em gente menor é fácil, ainda mais se tiver em 4. Dá uma surra no cara, em nome de Jesus. É só para corrigir, pastor. A gente não bate. Não, se os outros bater, pode até bater, você fica lá. Ainda dá uma olhadinha lá, vê se o cara está bem, está vivo no final. Mas você não, irmão. Você tem que dar testemunho. Você não pode sair batendo nos outros, não. Você entendeu? A gente tem que dar testemunho. Amém, irmãos? Eu estou errado? Não, se eu estiver errado, tudo bem. Mas não pode. A gente tem que... o José, ele não faz nada para ser alguém. Ele faz tudo sendo quem ele é. E aí o que você precisa lembrar é quem é você na história. Quem eu sou aqui. Quase mata a Sandra de vergonha toda vez que eu falo dela. Aí já pensou? Vai lá, Sandra. A Sandra é crente, irmão.
Ela não vai vender um salgadinho de 3 dias antes, falando que é de hoje. Não vai. Você não espera isso dela. Vai esquentar café velho. Nossa, esquentar café velho é uma tristeza. Não vai, a Sandra não vai fazer isso. Você não espera isso dela. Você está entendendo? Porque não dá para esperar de você menos do que o melhor. A melhor professora pública lá tem que ser você, irmão. Você não, mas eu sou funcionário público. Não, você é funcionário público. Eu sou já de concurso. Não, eu sou de concurso, eu posso trabalhar diferente de quem não é de concurso. Não, irmãos. Todo mundo, você tem compromisso com aquilo que Deus te deu, Deus te colocou ali. Como é que você vai dar testemunho de um emprego que Deus te deu se você faz de qualquer jeito? Então nós precisamos ser os melhores naquilo, com horário. Horário, irmãos, horário é horário. Mania de marcar compromisso com os outros, chega 3 horas depois, 2 horas depois, 1 hora depois. E toda vez que chega atrasado tem que contar uma mentira. Porque ninguém chega atrasado falando, fiquei com preguiça. Levantei mais tarde, fiquei com preguiça, não quis vir. Deixa, espera lá. Não, irmão, compromisso é compromisso, a gente precisa melhorar os compromissos da gente. Porque o José viveu o compromisso dele sem promessa. Sem promessa, irmãos. Estou para terminar. Não há uma promessa aqui que o José vai ser governador na vida dele. Ele vive todo o compromisso dele sendo quem ele é. Sem promessa. Sabe por quê? Porque quem vive de promessa para ser feliz, quem vive de promessa para servir a Deus, quem vive de promessa para amar o próximo, cansa. Esse negócio de viver esperando promessa, cansa. Todo mundo cansa. Se você vive em função de promessa, você vai cansar. A gente não vive em função de promessa, a gente vive em função da realidade, do dia que se chama hoje. É hoje. Tudo que Deus tem para mim, de melhor para mim, é hoje. Então eu vou viver com o que Deus me deu hoje. Eu vou me alegrar com o que Deus me deu hoje. Eu vou servir a Deus com aquilo que eu tenho hoje. Eu vou chorar com a tristeza de hoje. Tudo é hoje. Viver esperando as coisas acontecer para ser, cansa demais. Quando isso acontecer, você. Quando isso acontecer, você. Parece aqueles irmãos que falam, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Oxi. Você dando um tempo não fumando na hora do culto, porque ninguém aguenta também esse cheiro ruim de fumaça, que fica fedendo. Eu já instruo os irmãos logo, quer fuma lá na calçada. Aí depois entra. Pronto. Pastor, mas não tem que parar de fumar? Tem que parar de mentir, parar de falar mal da vida dos outros, parar de comprar e não pagar, parar de ser miserável, parar de rejeitar as coisas tendo sobrando na tua casa. Tudo isso tem que parar, irmãos. E a gente não fala para ninguém, não vem na igreja enquanto você não parar de mentir, não vem na igreja enquanto você não parar de enganar, não vem na igreja enquanto você não largar de ser ruim. Porque tem gente que é ruim, irmãos, tem gente que é tão ruim, que o diabo está evangelizando para ver se vai para o céu. Porque não quer no inferno. Tem gente que é ruim. E a gente não fala para a pessoa, deixa de ser ruim e depois vem para o culto. Ninguém fala para ninguém, fala, deixa de fazer, não. Só a hora que você para de beber, vem para o culto. Não, eu chego lá no boteco e falo, vai para o culto. Ele fala, mas eu vou beber o domingo inteiro. Eu falo, só se prepara para chorar e se converter. Que é 2 coisas que bebo faz fácil. Se converte e chora. Bebo é uma alegria, ele já se chora no hino. Vocês sabem, bebo não pode ouvir hino que chora, gente. Tem irmão que quando chega aqui o hino está chorando demais, eu logo fico pensando, bebeu. Estava num churrasco, bebeu, chegou alegrinho demais, ouviu o hino e chorou. Não chora, não canta, não faz nada, aparece do nada chorando. Então as pessoas não têm que parar para vir. As pessoas precisam vir. Por quê, irmãos? E eu termino. A história de José nos ensina que o fim chega, e chega para todos, inclusive chegou para José. Melhor filho de Jacó. Melhor habitante de cisterna da história. Melhor presidiário que se tem notícia. Melhor mordomo que a Bíblia registra. Melhor governador que o Egito já teve. Salvou milhares de pessoas da fome.
perdoou os seus irmãos e ainda distribuiu riqueza para os seus irmãos. Sabe o que aconteceu com ele no final? Sabe o que aconteceu com José no final? Morreu. O José morreu. E sabe onde foi parar o José? Num caixão. Tanto que a recomendação dele é: depois vocês tiram meus ossos do Egito, que eu não quero que meus ossos fiquem no Egito, não. E ainda é daqueles chatos que quer dar trabalho até depois de morto, né? Aqueles que ficam falando assim: não me enterra aqui não, não me enterra aqui não. Fátima, lembrei da minha mãe falou que além de não enterrar ela lá em Porto Velho, eu ainda tenho que ir para o velório. Não, tem lugar certo para enterrar, tem que enterrar, tomara que ela não esteja assistindo, tem que enterrar lá em Cacoal. A mãe, vai dar trabalho, não, só me enterra em Cacoal. Eu falei: mãe, até chegar aqui, ela falou: se você não vier, eu puxo teu pé. Eu falo: não, mãe, eu venho, porque eu não acredito que os mortos ficam olhando para a gente, não, mas às vezes dá uma agonia com medo deles puxar o pé da gente. Você vai morrer, eu vou morrer. Não importa se você está com dinheiro, se você tem uma baita de uma reserva, não importa se você tem plano de saúde, se você adquiriu 10 imóveis, se você tem fazenda, não importa se você é coronel ou tenente. Você é o que agora, Deus? Já é cabo ou não? É. Aspirante de sargento. Não importa se você é da polícia. Tem bandido aí não? Não, não tem, né? Não importa se você é do corpo do bombeiro, não importa. Vai morrer. Não importa se você é libanês. Morre do mesmo jeito. E a pergunta é, e essa é a última lição que aprendemos com José: e daí? E se você morrer? O que tens preparado? Para quem será? Na mão de quem entregará o seu espírito? Agarrado a quem você está? O que vai ser da sua vida depois da sua morte? O que vai ser de você? Porque todos nós chegaremos ao fim. Pastor, eu queria que o senhor terminasse o culto falando que você é um vencedor. Pois tá bom, eu vou falar que você vai ser um vencedor. Entregue a sua vida a Cristo e fique firme nele, porque em Cristo você será mais do que vencedor. Porque só em Cristo nós temos vida eterna. Só em Jesus nós alcançamos a salvação. Porque só Jesus morreu por nós naquela cruz e só Ele ressuscitou. A nossa salvação está em Cristo. Por isso, tenha essa como a sua grande preocupação. A minha vida está em Cristo, o meu coração já creu e os meus lábios já confessaram Cristo como meu Salvador. Eu sou de Jesus, apesar de ser quem eu sou, porque é isso que importa, irmãos. Já que o fim é certo, poderíamos também ter a certeza do nosso destino. E para que o nosso destino seja Cristo, não importa o que nós temos, importa em quem nós cremos. Amém? Que você esteja firme em Jesus. Fique em pé, por favor.